Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Estamos novamente juntos para estudarmos a Bíblia e agradecemos a Deus esta oportunidade e a cada um de vocês que nos acompanham a cada dia. Queremos dizer a todos que temos um canal Hora Tranquila no YouTube. Se você que nos ouve ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê o seu curtir e também compartilhe com outras pessoas. Você também pode nos ouvir através das rádios AG7 Life e Rádio Viva FM. São rádios da internet. Também são bastante ouvidas em várias partes do mundo. E nós juntos estaremos assim propagando a mensagem da Palavra de Deus. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos porque vamos agora abrir a Tua Palavra para o estudo. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender e possamos também colocar em prática em nossa vida. Mais uma vez queremos pedir uma bênção especial a todos aqueles que nos acompanham, nossos amigos, nossos irmãos, que sejam alcançados pela Tua graça, que sintam o desejo também de serem transformados pelo poder do Teu Espírito Santo e serem usados para a honra e glória do Teu santo nome. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar o estudo que estamos fazendo a respeito da nossa unidade em Cristo e volto a repetir que Deus criou o mundo perfeito, havia harmonia entre animais, homens, natureza, mas com a entrada do pecado tudo isso foi destruído. E a humanidade, os animais, a natureza começou a sofrer por causa das consequências do pecado, e nós sabemos que Deus, por amar o mundo de tal maneira, ele veio ao encontro de Adão e fez uma promessa, de que enviaria aquele que haveria de restabelecer esta unidade entre o ser humano e Deus. A base para este ato tão grande que Deus realizou é o amor. E nós também precisamos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. E nós já vimos aqui as consequências do pecado, Caim e Abel, aquele desentendimento ali de Caim que tirou a vida de Abel. Depois nós vimos a corrupção tomando conta de todo o planeta daquela época, o mundo habitado, o homem se tornou mau, os pensamentos dos homens eram mau continuamente, e Deus então teve que destruir o mundo com o dilúvio. Somente Noé e a família se salvaram, e depois do dilúvio o mundo começou a ser repovoado e chegou então ao ponto de que ali na região da Mesopotâmia, uma região densamente povoada naquela época, os homens que procuraram seguir os seus próprios caminhos, não obedecendo à vontade de Deus, eles resolveram então construir aquela Torre de Babel. Está em Gênesis capítulo 11. E Deus então interviu mais uma vez, confundiu as línguas e eles foram espalhados por todo o mundo. E lá naquela região da Mesopotâmia, ali onde eles construíram essa torre, em Sinar, foi construída essa Torre de Babel, nessa região da Mesopotâmia moravam, em meio a toda essa confusão e idolatria, um homem a quem Deus chamou para ser pai de uma grande nação. E você, claro, já sabe de quem nós vamos falar, não é mesmo? Deus chama então Abraão. Olha o que diz Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Gênesis 18, verso 18, Gênesis 18, verso 18, nos diz ainda a palavra de Deus: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Também lemos em Gênesis 22 e no verso 18, assim nos diz a Bíblia:
Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Abraão, amigos e irmãos, ele foi informado que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E esta bênção que Deus disse a Abraão, ela veio por meio de Jesus. Nós sabemos que existem 3 grandes religiões monoteístas no mundo. Monoteístas é porque creem em um só Deus. É o monoteísmo. Então existem 3 grandes religiões monoteístas no mundo, que são judaísmo, cristianismo e islamismo. Juntos somados, dá mais de 3 bilhões e meio de descendentes de Abraão como pai. 3 bilhões e meio. Como Deus diz, farei de ti uma grande nação. Abraão é o pai destas grandes religiões, judaísmo, islamismo e cristianismo. E como pai dos cristãos, Abraão nos apresenta alguns elementos básicos e centrais da unidade cristã. Primeiro, Abraão, quando foi chamado, ele obedeceu. Nós lemos aqui em Hebreus, eu gostaria que você também acompanhasse na sua Bíblia, anote, depois leia na sua Bíblia. Hebreus 11, verso 8, diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Então, o primeiro elemento básico de cada pessoa é crer, ele e é obedecer. Abraão obedeceu. Hebreus 11, verso 8. Hebreus 11, versos 9 e 10 diz que Abraão tinha esperança na promessa de Deus. Hebreus 11, 9 e 10 diz: Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Primeiro elemento, obedecer. Segundo, é ter esperança. Nós também, amigos e irmãos, precisamos, em primeiro lugar, obedecer a Deus, fazer a vontade dele, crer que Deus ele sabe o melhor para cada um de nós. E quando nós obedecemos, Deus cumpre em nós a sua promessa. O segundo elemento é nós termos a esperança de que nós estaremos um dia com ele no céu. Tem também o terceiro elemento, que Abraão, ele acreditou que Deus lhe daria um filho. Está aqui em Romanos capítulo 4, versos de 1 a 3. Ora, que pois diremos de ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida. Romanos 4, de 1 a 3. Abraão, ele acreditou. Sabemos da história que Sara era estéril, eles já estavam de idade avançada, mas ele acreditou que Deus ia cumprir a sua promessa e dar um filho, e assim foi. E em quarto lugar, um quarto elemento, ele confiou no plano da salvação de Deus. Quando Deus pediu a Abraão que desse o seu filho Isaque em sacrifício, ele não duvidou de Deus. Ele deu o seu filho como sacrifício, levou, mas na hora que iria sacrificá-lo, Deus interviu, segurou a mão de Abraão e disse: olha, agora eu acredito que você crê que você iria me entregar o seu filho, portanto não faças tal. E nós vemos aqui ainda em Hebreus capítulo 11, versos 17 a 19, Hebreus 11, 17 a 19 nos diz assim: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será bendita a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então aqui nós vemos que Abraão, ele obedeceu, ele tinha esperança nas promessas de Deus, ele acreditou que Deus lhe daria um filho e também confiou no plano da salvação que Deus havia estabelecido e não negou o seu próprio filho. Que Deus nos abençoe, amigos e irmãos. Aqui nós vemos então o chamado de Deus a um homem, e através deste homem fez uma grande nação, da qual nós fazemos parte hoje. Amanhã nós estaremos de volta dando sequência a este estudo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.